Olá, guerreiros e guerreiras. Estamos aí agora para a gente trabalhar o nosso conteúdo da nossa primeira aula de atualidades, que vai ser Pantanal e as suas queimadas. Anterior a isso, eu só queria pedir desculpa a vocês, na verdade, um pouco pela inabilidade com esse formato de aula, porque é algo muito novo para mim, né? Muito novo, mas existe um jargão no militarismo que fala que missão dada é missão cumprida. Então, foi um desafio lançado para a gente, pode ter certeza que a gente vai cumprir com esse desafio, assim como determinado. Eu sempre vou estar tentando trazer também observações para vocês sobre o universo do concurso, assim como eu trouxe no primeiro bloco, as dicas, né? Então, sempre vou estar trazendo para vocês algumas orientações nesse sentido e, posteriormente, o bloco de aulas, assim como algumas vivências também da realidade policial que dá para se falar aqui, né? Porque tem muita coisa que não se pode ser conversada assim nas câmeras, não, viu? Mas vamos lá para o nosso conteúdo, que é Pantanal e as queimadas do Pantanal. Esse foi um tema que foi muito discutido, foi muito noticiado durante o ano de 2020, no primeiro semestre do ano de 2020 e se estendeu até o segundo semestre do ano de 2020. Infelizmente, 2020 foi um marco histórico para o bioma Pantanal. Foi um ano onde houve uma das maiores tragédias ambientais da história nacional relacionada a esse bioma. E essa tragédia ela foi relacionada com incêndios e queimadas com fogo. Segundo o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, ele é um órgão do governo, onde ele é voltado para fazer pesquisas, estudos espaciais, assim como monitoramento, análise e coleta de dados. Esses estudos também estão relacionados, em sua maior parte, à meteorologia e às ciências do meio ambiente e ao meio ambiente de uma forma geral. Ele faz uma atualização de dados das queimadas do Pantanal de 3 em 3 horas, todos os dias, durante todo o ano. Então, é possível você ter uma análise comparativa referente a esses dados muito boa e com a precisão enorme. Por isso que é possível quantificar o quanto se queimou, o quanto se está queimando, fazer essa relação com outros anos. Então, o ano 2020 foi um marco histórico, um marco negativo, inclusive, para a história do nosso bioma, o Pantanal, que é um bioma extremamente rico em biodiversidade, um bioma muito lindo, diverso pra caramba. É um bioma que é se dado pouca atenção a ele até, na verdade. Acredito que talvez porque a gente tem biomas que têm proporções no território nacional gigantescas, como a Amazônia, o próprio Cerrado. Então, a gente vai trabalhar ele aqui, vamos contextualizar ele, ver pontos específicos do Pantanal para a gente entender o que é o Pantanal e trabalhar um pouco a questão e as problemáticas das queimadas. Então, o INPE, sempre quando a gente procura dados a respeito do Pantanal, procure no INPE, que é um site bastante confiável, onde tem muitos dados, e você consegue ter um panorama bastante amplo relacionado aos conteúdos, né? Segundo essa instituição, mais de 4,1 milhões de hectares desse bioma foram queimados entre janeiro e outubro de 2020. Isso equivale a mais ou menos 11 vezes os municípios de São Paulo e Rio de Janeiro juntos. É como se o município de Rio de Janeiro e de São Paulo juntos fossem queimados 11 vezes. Eu falo assim para vocês tentarem ter uma escala de proporção do tamanho do prejuízo ambiental que se tem. E quando se fala em queimadas e um desastre desse tamanho, você está falando de perda de quê? De perda de fauna, de perda de flora. Né? Você está falando em animais mortos, queimados, e vegetação queimada também, e assim como prejuízos, logicamente, para o ser humano, em termos
de sua saúde, em termos econômicos, os prejuízos são diversos. Desde 1998, não existia nenhum marco tão pontual e com taxas tão elevadas de queimadas relacionadas a esse bioma. Então, de 1998 até 2020, 2020 é onde esse marco se torna superior a 98. Então, 22, 23 anos para poder a gente ter uma história de uma tragédia nacional tão negativa como a gente está tendo agora com esse bioma. O INPE ele também registra que o Pantanal ele era o bioma mais preservado da nossa entre os outros biomas, né? Ele possuía 1,46% de sua área prejudicada até 2019. Em 2020, só em 2020, a gente teve mais de 28, quase 30%, cerca de 30% de sua área completamente devastada pelas chamas, pelo fogo. Então, as imagens que mais circulavam nos noticiários, que a gente mais via na TV, era o quê? Uma onça pintada pegando fogo, as Vitórias Régias sendo devoradas pelas chamas. Então, assim, são imagens que ficam marcadas no imaginário e na cabeça dos examinadores também, como eu falei para vocês. Os examinadores eles são seres humanos como eu e como vocês. Então, eles acompanham os noticiários, eles estão vendo essas informações também, estão vendo uma informação que vai se prolongando. E outra coisa que eles têm tesão e tara também é nesses pontos, esses pontos factuais. Quais esses pontos factuais? Que em 2020 o Pantanal foi o bioma mais prejudicado em todos os biomas. Que em 2020 o Pantanal atingiu recordes históricos de queimadas. Então, sempre quando você for fazer a prova também, e observar os temas, tome bastante atenção com relação a esses dados, marcos históricos, pontos únicos na história do Brasil, que eles sempre gostam de chamar atenção para isso aí. Inclusive, vocês vão ver nas questões que tem enunciados que trabalham justamente essas questões que a gente está comentando aqui agora, desses pontos factuais, esses pontos de destaque. Então, aqui tem uma informação da BBC de 7 de novembro de 2020. Fala que de janeiro a outubro, os incêndios atingiram cerca de 4,1 milhões de hectares do bioma. Segundo o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, o LASA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ, isso corresponde a 28% do Pantanal brasileiro, segundo o Instituto SOS Pantanal. Então, 28%, cerca de quase 30%, até outubro de 2020, foi devastado pelas chamas. Beleza? Aqui eu trouxe para vocês um mapa do território brasileiro com a distribuição dos biomas brasileiros. A gente tem aqui o bioma Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e o Pantanal. Eu trouxe ele para vocês terem uma dimensão da proporção do tamanho do bioma Pantanal. Vocês estão vendo ele aqui no cantinho? Ele é o menor bioma brasileiro. Então, sempre preste atenção nesses pontos factuais que eu estou dizendo para vocês. Ele é considerado o menor bioma brasileiro. Ele vem seguido depois dos Pampas, mas o menor bioma brasileiro é o Pantanal. Ele ocupa cerca de 2% do território brasileiro. E ele é um bioma que ele vai estar voltado... Aqui, ó, pessoal. O Wellington aqui, ó, que é meu auxiliar, ele me deu um sinal de que eu posso usar essa ferramentazinha aqui para poder mostrar melhor para vocês. Então, aqui está o Pantanal, beleza? E ele ocupa praticamente 2 estados brasileiros, que é o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Mas ele extrapola essas fronteiras brasileiras. O bioma Pantanal, ele é um bioma que ele está em mais de um país. Você também vai encontrar ele no Paraguai,
e na Bolívia, que são países fronteiriços aqui, ó, com a gente, beleza? Outra ideia a ser reportada relacionada ao bioma é que, ó, você pode observar que ó, os biomas aqui, ó, que estão fazendo influência nele, a Amazônia, Cerrado e a Mata Atlântica. Então, são biomas que estão muito próximos ali a ele. Então, o bioma Pantanal ele sofre influência desses biomas também, entendeu? Uma influência forte, por sinal. O bioma Pantanal ele é considerado como um bioma mosaico. Por quê? Porque ele devido a essas influências, ele se transformou bastante. Então, você encontra um pouco da Amazônia nele, resquícios de vegetação de cerrado e de Mata Atlântica, beleza? Aqui, pessoal, outra informação importante relacionada ao bioma Pantanal é que no ano de 2000, ele foi considerado pela Unesco como patrimônio natural mundial e como reserva da biosfera. O que isso quer dizer? Que a Unesco, na verdade, ela é uma organização mundial e ela vai trazer para o Pantanal mais visibilidade, vai trazer para o Pantanal mais o quê? Mais turismo, considerando como tal. Ela vai conseguir também trazer recursos, né, para se ter um maior cuidado com esse bioma, vai fazer marcos legais, trazer áreas de preservação ambiental, transformar áreas desse bioma em área de preservação ambiental. Então, fica também esse registro relacionado à Unesco, que no ano 2000 ela considerou o bioma como patrimônio natural mundial e reserva da biosfera, devido à sua gigantesca diversidade de fauna e de flora presente. Esse outro gráfico aqui é um gráfico de queimadas, né? Esse gráfico ele fala que até o fim de setembro, 23% da área do Pantanal já havia sido queimada. Lembre que lá no início, o primeiro dado que eu coloquei foi de 4,1 milhões de hectares, o que equivalia mais ou menos a 28% até outubro. Então, só de setembro para outubro, a gente já teve um aumento de 5% dessa área devastada. Aqui o gráfico ele é marcado pelo número de focos detectados pelo satélite de referência. Então, a gente tem aqui de 2014 a 2020. 2014, 812 focos de incêndio marcados, 2015, 2.878. Vocês estão vendo aí os dados presentes. A gente consegue ver que entre 2014 e 2019 é como se a gente tivesse uma média, mais ou menos, de 3.000 e pouco focos de incêndio por ano. Agora, olha a diferença do ano de 2019 para o ano de 2020. Em 2020, a gente teve 17.577 focos de incêndio, isso até setembro. É um número gigantesco. Você pode fazer uma análise comparativa desse gráfico aí, ó, com os outros anos, né? É realmente um marco histórico no Pantanal. Beleza? Os slides, eu montei eles de uma forma que vocês possam utilizar eles como base de estudo também, né? Ele é como se fosse também um resumo do conteúdo. Não tem como a gente se aprofundar demais, até porque, como eu falei com vocês, a prova não vai ficar cobrando questões de como se formou geologicamente o Pantanal, o que o Pantanal era há 5.000 anos atrás. Não é esse tipo de questões. Então, o que a prova quer são conhecimentos básicos, conhecimentos gerais a respeito dos conteúdos. No caso aqui, do bioma e as queimadas, como elas afetaram esse bioma e como elas afetam o ser humano de uma forma geral. Então, os slides eles estão postos aqui numa forma de resumo que vocês vão conseguir utilizar em casa para fazer o estudo. Eu trouxe também, junto com esse material inteiro, no final, 20 questões sobre Pantanal e as queimadas no Pantanal. É uma das melhores formas da gente fixar o conteúdo, resolvendo questões, pessoal. Não tenha dúvida nenhuma. A gente só vê aqui e depois deixar de lado. A gente está estudando 50% do que a gente deve estudar. A gente tem que estudar e depois responder questões para a gente ver como esses conteúdos são cobrados, a forma como ela é. Então, eu trouxe questões de provas de 2017, 2015 e diversos anos para vocês verem como eles não têm tanta coisa para cobrar.
como eles gostam, eles têm fixação, os examinadores de banca, por determinadas linhas do conteúdo. Vocês vão ver nessas 20 questões do Brasil inteiro, como tem questões que se repetem. Então, aqui, localizando o Pantanal. Ele é um bioma brasileiro, localizado no centro-oeste do Brasil, se estende pelos estados do Mato Grosso do Sul, e também ocupa uma porção do Paraguai e Bolívia, como é possível a gente ver no mapa ao lado. O mapa ao lado, ele faz uma maximização do bioma Pantanal, né, as cidades que ele cobre, e a sua mancha de prospecção sobre a Bolívia e o Paraguai. O quanto dessa mancha ela ocupa nesses outros países. É o que equivale mais ou menos a 80% dela está no território nacional. Né? Ela tem uma área que abrange cerca de 220 mil quilômetros quadrados. Ele é o menor bioma brasileiro. Eu ainda deixei aqui para vocês, no conteúdo, em negrito, algumas informações que têm uma relevância um pouco maior. Em uma outra aula, como esse é um primeiro momento, a gente está aqui quebrando o gelo, de certa forma, eu quero dinamizar um pouco mais. Eu gosto de utilizar o quadro também de sala de aula, então eu vou trazer algumas coisas para a gente ver no quadro, vídeos, beleza? Até 2019, sempre teve uma alta taxa de preservação, esse bioma. Ela é uma área extremamente rica em biodiversidade, que forma um mosaico de vegetações, foi o que eu falei para vocês. Outra questão de destaque, as provas costumam muito perguntar a respeito disso, que ela tem a influência de quê? Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Mais de 2.000 espécies de plantas presentes nesse bioma. Só no bioma Pantanal possui uma diversidade de peixes maior que na Europa inteira. Então, imagine, é um bioma de cerca de 220 mil quilômetros quadrados, é o menor bioma brasileiro, e só dentro dele a gente tem mais diversidades de peixes do que na Europa inteira. E só nele a gente tem a maior diversidade de aves do Brasil. Então, é um bioma onde você tem que ter bastante atenção. Sobre a vegetação que a gente está falando, do mosaico de vegetações, ela pode ser dividida basicamente em três partes, em três áreas, digamos, de vegetação, que é uma área predominantemente alagada. Essa área, a vegetação vai ser composta de gramíneas, é uma vegetação mais rasteira. Você vai encontrar algumas árvores tipo palmeiras. A Vitória régia é uma planta muito familiar dessas áreas de predominância alagada. São chamadas também de plantas higrófilas, que são plantas que vivem na água. Isso é uma das áreas. Uma segunda área, a gente tem uma área que ela não sofre processo de inundação. Essa área, geralmente, é uma área que é bastante utilizada na pecuária. E essa área ela tem mais características de cerrado. São árvores tortuosas, de médio porte, com cascas grossas, com raízes mais profundas. E uma terceira área, ela fica mais próxima às matas ciliares. Então, é uma área que vai ter uma predominância, entre aspas, de uma vegetação mais característica de floresta amazônica. São árvores de grande porte, atingindo 20 metros, árvores frondosas, com copas grandes, com copas largas. A gente vai ver isso na ilustração que eu trouxe daqui a pouco. Uma de suas marcas registradas é o fato de ser considerado uma das maiores planícies inundadas do mundo. A gente vai trabalhar isso um pouco mais à frente, mas é algo também que é recorrente cobrado nas provas. Possui um clima tropical continental ou tropical subúmido, tropical úmido, com duas estações bem definidas, uma estação chuvosa e outra estação seca, muito bem definida. Considerado pela Unesco como Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera. Então, aqui a gente tem essas duas imagens ilustrativas da vegetação do Pantanal. Né? Essa aqui é a imagem 1 e aqui a imagem 2. Beleza?
Na imagem 1, a gente vai ver uma área onde vai ter uma vegetação de médio porte, né? Essa vegetação aqui. Vocês vão ver aqui que essas piscinas naturais, elas são piscinas que elas são chamadas de baias, que são o quê? Que são, entre aspas, piscinas temporárias, né? Essas áreas aqui, ó, elas se alagam durante o período de cheias, o regime de cheia de chuvas, né? Essa água, ela não tem tanto para escoar, porque isso aqui é uma planície, né? Então essa água ela transborda e ela forma pequenos lagos. Esses lagos, posteriormente, com o período de seca, eles secam, baixam também, né? E até os peixes que vêm para cá, para essa área, eles se transformam em matéria orgânica, em adubo para esse solo. O solo do Pantanal não é um solo muito bom. Na verdade, apesar dele ter uma vegetação tão rica e tão exuberante, se você for pegar o solo do Pantanal, não é um solo tão rico. O que transforma o solo em um solo fértil é justamente esse regime de chuvas que faz com que o Pantanal traga uma quantidade de sedimentos e de matéria orgânica muito grande para esse solo. Na imagem 2, a gente tem aqui essa vegetação, que é o que a gente estava comentando a respeito, da vegetação a Mata Atlântica, né, que são com árvores maiores, são árvores de troncos largos, árvores de copas grandes, uma árvore mais exuberante. Aqui a gente tem um rio meandrado, que é um rio que faz essas curvas aqui, é um rio bastante sinuoso, né? É um rio que deposita bastante sedimentos nas encostas dele, tá ok? Então, clima do Pantanal, aspectos gerais. Como eu estou falando com vocês, a gente tem que abordar de uma forma geral. A gente não vai entrar tanto no conteúdo, porque não é isso que a prova quer. Vocês não estão fazendo a prova de professor de geografia, vocês não estão fazendo a prova desse que pede esse nível de especificação, beleza? Então, o clima, ele é quente e úmido no verão e frio e seco no inverno. Essa é uma das maiores características do clima do Pantanal. Se atentem, fixem esse conteúdo na cabeça de vocês. Que possui um verão quente e úmido e um inverno frio e seco. Na estação seca, quando a temperatura média é de 21 graus, praticamente não chove. As estações de chuva e seca são bem definidas. O volume de chuvas no verão é muito maior do que do inverno. De abril a setembro, a época mais seca do ano, as temperaturas ficam amenas. Calor fraco durante o dia, quando o sol se põe, as temperaturas caem, tornando as noites frias. De abril a setembro é onde a gente tem a formação dessas belas paisagens do Pantanal. É onde tem uma atração turística gigantesca, onde vem turistas do Brasil e do mundo inteiro para ver essas belezas, para fazer passeios de barco, para ver os animais, né, os animais exóticos, e é onde também se faz as práticas agropecuárias. Como eu falei anteriormente, do solo, a gente também vai ver alguns aspectos gerais do solo. Essas práticas agropecuárias, para elas poderem ser realizadas também, como o solo não é um solo tão bom, é necessário fazer correção com agrotóxicos e com insumos químicos, o que vem a contaminar bastante as águas do Pantanal. E de outubro a março, é o período mais quente e úmido do ano. Então, as temperaturas elas ficam mais elevadas e as chuvas fortes são frequentes. É o período onde acontecem as enchentes e os transbordamentos. É de outubro a março. Geralmente é entre esse período, outubro e março. Então, nesse período, a visitação ela é limitada, os turistas ficam limitados aí, só vão até determinadas áreas do Pantanal, e a pesca é proibida, porque é o período de reprodução dos peixes. Então, o período da pesca ela fica proibido durante os meses de outubro a março. É importante a gente comentar também que o clima do Pantanal ele não sofre influência da maritimidade. Então, ele não sofre influência
da predominância do mar. O clima do Pantanal, ele em grande parte, ele vai vindo das massas de ar fria que entram pelo sul do país, que entram pelo Rio Grande do Sul, pela planície dos Pampas. Então, ele passa direto por uma planície, tem poucas barreiras que impeçam a entrada desses ventos, através daí que se faz esse regime tão pontual, né? Tão diferencial, um regime, um verão quente e úmido e um inverno frio e seco. O rio que abastece, o rio principal, digamos assim, do Pantanal é o Rio Paraguai, entendeu? A imensa maioria dos rios do Pantanal, eles não nascem no Pantanal, eles nascem ou nos países vizinhos ou outras regiões do Brasil. As precipitações, cujo nível varia de 1.000 a 1.400 milímetros por ano, concentram-se de novembro a abril, quando a temperatura média é de 32 graus Celsius. Eu trouxe no próximo slide um gráfico onde vai mostrar esse nível de precipitação e de temperatura, onde a gente vai ver bem definido por mês do ano a quantidade de chuva e a temperatura que atinge, né? Nesse período, ocorrem as cheias, em decorrência de numerosos rios e do relevo plano, formam-se extensas áreas alagadas. Que período é esse? É o verão ou é o inverno? É o verão, beleza? E vai ser o quê? Novamente, para fixar. Então, essa repetição, pessoal, não é à toa também. Essa repetição é para vocês fixarem o conteúdo na cabeça de vocês de uma forma mais simples, que é mais quente e úmido, tá ok? Aqui está o gráfico de precipitação, né? Ele aqui são dados apresentados, representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de uma série de dados de 30 anos, que é mais ou menos o período para se formar o clima de um ambiente, entre 20 e 30 anos. É possível identificar as épocas mais chuvosas, secas e quentes e frias de uma região, né? Então, aqui a gente vê claramente, janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro são os períodos onde tem a maior quantidade de chuvas. Aqui ao lado a gente tem por quantidade de milímetros, né? Então aqui a gente tem um gráfico com as informações em precipitação de 0 a 250 milímetros e a gente tem ao lado a temperatura mínima e máxima, 15 graus Celsius e a máxima 40. E a gente vê que a temperatura ela vai corresponder ao regime de chuvas, né? Ela fica muito destacado a questão, como a gente comentou, do período seco e do período chuvoso, né? Quando chove mais, a gente vai ter temperaturas mais altas. E quando chove menos, né, junho e julho, né, que estão marcando aí entre 20 e 20 e poucos milímetros, mais ou menos, fazendo uma base entre os 0 e os 50, que você vai perceber que a gente tem uma menor temperatura, beleza? Então, relevo e solo do Pantanal, aspectos gerais. O Pantanal ele está localizado numa área de planície, como a gente falou. Ele é a maior planície inundada do mundo. Ele vai ter altitudes médias em torno de 120 metros. Possui um perfil de relevo bastante regular, bastante plano e bastante linear. Você não vai ver tantas alterações no relevo do Pantanal. E, por esse motivo, apresenta diversas áreas e bacias de inundação. No verão, essas áreas chegam a ser 80% do bioma. Então, aqui a gente tem duas informações importantes. Uma, que ela é uma área de planície, em torno de 120 metros, e que em diversas áreas, né, quando chega o verão, elas se transformam em bacias de inundação. Como ela era uma área de planície,
é uma área que tem um escoamento e que tem uma fluidez muito menor, muito mais lenta. Então, essa água das chuvas, quando ela vem, a tendência é elas encherem e transbordarem naquela vegetação é gigantesca. Fica fazendo um processo de retroalimentação. Aquele solo, ele em um momento ele vai ser inundado de sedimentos que quando vem a chuva ela lava e leva também uma série de matéria orgânica e uma série de sedimentos que vão compor esse solo, que vão deixar esse solo em um outro momento fértil. É como se ele ficasse uma espécie de sanduíche. Em um momento ele vai depositar uma quantidade de sedimentos, em outro momento vem a seca, depois vem os sedimentos de novo. Então ele fica se retroalimentando. É isso que torna o solo do Pantanal um solo fértil. Ao seu redor, localizam-se diversos planaltos, responsáveis por serem divisores de água e por terem nascentes que alimentam a hidrografia do local. A gigantesca maioria das nascentes dos rios que alimentam o Pantanal não nascem lá, como eu já reforcei aqui. Eles nascem ou nos países vizinhos ou em outras regiões do Brasil. O Pantanal ele acaba sendo como um ralo, entre aspas, um ralo da região, porque todas essas águas que vêm dos planaltos, elas descem todas, entendeu? E vão parar todas na planície. Como ela é uma planície de inundação, ela vai absorver toda essa água, funcionando tipo como uma espécie de esponja, né? Como se o solo ele fosse esponjoso, poroso também, né? O Pantanal está situado em uma área circundada por planaltos, que atingem, em média, 700 metros de altitude. Essa elevação ao redor do bioma é a responsável pelas nascentes dos vários rios pantaneiros. Por tratar-se de uma região de alagamentos constantes, os solos pantaneiros são poucos desenvolvidos e apresentam alto índice de lixiviação, que é quando há lavagem da camada superficial do solo. É outra questão importante para vocês se atentarem a esse nome, lixiviação. Lixiviação é quando a chuva chega e ela leva as camadas superficiais do solo, ela lava, né? Vem desse sentido. Esse processo contribui para o baixo grau de fertilidade do solo da região. Aqui eu trouxe uma notícia para vocês, bem interessante, e que tem a cara de uma questão de prova. A prova ela vai trabalhar mais ou menos nessa pegada com vocês. Então, a gente tem uma notícia aqui que diz o seguinte: avião de Bolsonaro arremete em Mato Grosso por causa da fumaça de queimadas. Apesar da manobra, pouso ocorreu novamente na segunda tentativa. Pantanal registra recorde de queimadas em setembro e fumaça que atrapalhou a aterrissagem nessa sexta já chegou a outras regiões do país. Então, assim, a problemática da queimada. A problemática da queimada, ela não só afeta o meio ambiente em si, somente ele. Logicamente, afeta o ser humano também em diversas proporções. Entre uma delas, as fumaças das queimadas. Elas vão tanto complicar a questão da visibilidade para os voos das viagens, quanto ela também torna as cidades mais escuras, como também tem relatos em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul de chuvas pretas, né? O alto índice de poluição, de contaminação por essas fumaças nas nuvens, tornam as chuvas escurecidas. Então, olha aí uma notícia que pode virar uma questão. Eles podem justamente pegar esse enunciado aqui dessa notícia e perguntar causas e consequências problemáticas relacionadas a isso. A gente não pode esquecer que a gente está também em meio a uma pandemia causada por um vírus. Esse vírus ele faz questões relacionadas a problemas respiratórios, que a fumaça também causa. Agora, imagine a realidade das pessoas que estão no grupo de vulnerabilidade e que moram em áreas, em cidades que foram afetadas por essa fumaça. Olha o tamanho do estrago que isso pode fazer. Então, tem a cara certinha de uma questão aí, ó. É dessa forma que vai cobrar. Vai dar esse enunciado, vai lhe trazer essas informações e lhe perguntar, por exemplo, as consequências disso relacionadas ao ser humano, as problemáticas que isso pode vir a trazer para o ser humano. Então, eu trouxe aqui ao lado também
duas imagens. Uma imagem eu busquei justamente no INPE, é o site do governo, INPE.br, que mostra o Pantanal sem fumaça. Você pode ver a área dele normal, e a área abaixo é o Pantanal pegando fogo todo fumaçado. Você vê que a gente não consegue ver o solo como ele está disposto na imagem. Você vê só essa camada branca em cima pela imagem de satélite, ok? Causas das queimadas no Pantanal. Causas das queimadas no Pantanal. Eu queria, antes de entrar aqui nas causas, falar a respeito da técnica de utilização do fogo para a limpeza de áreas, né? É uma das técnicas mais primitivas, mais antigas e uma das mais utilizadas até hoje em dia para se limpar um terreno. Primeiro, para vocês terem uma noção, o desmatamento com as queimadas estão muito relacionadas. Geralmente se desmata uma área, se corta as plantas e depois se queima elas, né? Ela era tanto utilizada, primeiro, como uma forma de produzir um fertilizante para o solo, quando ela não é extremamente desgastada, extremamente recorrente, você fica fazendo aquela prática o tempo inteiro, então ela tem um aspecto benéfico nesse sentido. E o aspecto maléfico é quando ela se torna uma prática extremamente recorrente, né? Que essa é uma prática que impacta bastante o meio ambiente, impacta o solo, devasta a vegetação, impacta o clima, né? Ela contribui para o acréscimo do aquecimento global, do efeito estufa, que são fenômenos naturais, mas esses são fenômenos que podem ser potencializados pela ação humana ou ação antrópica. Também vai estar bastante relacionado esse nome aí para vocês, ação humana e ação antrópica. Ele pode ser potencializado através das queimadas. O Pantanal, também, eu gostaria de deixar registrado que essas queimadas elas acontecem não só de forma intencional, elas acontecem dessa forma e, às vezes, se perde o controle, porque existe, imagina, no período de seca, a gente tem um período de seca, onde a gente tem um solo bastante seco, muita matéria orgânica que foi trazida das chuvas, das enchentes, ela fica depositada no solo, uma matéria orgânica bastante seca também, e a gente tem, como eu falei, uma entrada de ventos, por o fato de ser uma planície muito forte, então entra bastante ventos. O que acontece? Vira para pegar fogo, basta uma fagulha, né? É um material que é altamente inflamável. Então, às vezes, esses incêndios, eles acabam perdendo o controle pelos ventos, um vento que leve para a direita, pronto. Começa as chamas a queimar no sentido da direita. E por aí vai. Então, essas queimadas elas acontecem dessa forma, se perde o controle. Pode acontecer a queimada de uma forma natural também, por raios, né? Acontece. É um número muito, mas muito, mas muito mesmo reduzido, mas é possível de se acontecer. Tem os incêndios criminosos também, né? Intencionalizados em se prejudicar determinado agricultor, e por aí vai, por balões também, às vezes o pessoal, em períodos específicos do ano, onde tem a solta dos balões, o balão pode cair em determinado ambiente, até o próprio turista ou um pantaneiro, de uma forma em geral, vai para determinado local, faz uma fogueira, às vezes do que a gente chama na polícia de check-in de saída, para você verificar tudo, se você deixou alguma coisa, se você não está esquecendo nada, esquece de apagar o fogo. Como eu falei, uma área muito seca, um vento muito forte, acabou. É um incêndio generalizado. Voltando para o texto, o Pantanal ele possui uma forte tradição na criação de animais, em especial de bovinos, para a produção de carne. Então, o Pantanal hoje ele é bastante desgastado por dois fatores, principalmente a pecuária e a agricultura. A agricultura de larga escala, a agricultura mecanizada, a agricultura da soja, do milho, do algodão. Além disso, há uma expansão das plantações de soja, muito cultivada nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul, devido ao aumento da demanda desse grão no mercado global. O Brasil é que abastece boa parte do mundo em soja. Sendo assim, ocorre no Pantanal um processo chamado de expansão da fronteira agrícola, ou seja, há uma forte pressão pelo aumento das áreas passíveis de receber práticas agropecuárias, como a plantação de alimentos e a criação de animais. Em uma boa parte dessas plantações, elas são plantações voltadas para o alimento dos animais mesmo. E são áreas, como eu falei anteriormente, da questão de solo, de clima, que precisam de corretores, precisam de insumos. Esses insumos são insumos químicos que vão contaminar o solo, assim como agrotóxicos também. Porque o solo, voltando, a todo momento, pessoal, eu estou fazendo isso, indo e voltando, reforçando, repetindo a informação incessantemente, para vocês fixarem esse conteúdo na cabeça de vocês. Entendeu? Se toda hora quando lembrar, já irem relacionando a outro, porque o solo, como eu falei, não é um solo muito bom, é um solo pobre. É um solo, o nome do solo do Pantanal chama-se argissolo, que é um solo formado basicamente por sedimentos, que é essa questão, como a gente já falou, das chuvas, né, que lava, da lixiviação, beleza? Desse modo, a expansão da fronteira agrícola local pressiona o bioma pantaneiro, que muitas vezes acaba sendo transformado em campos de cultivo de soja e de criação de gado. Nesse contexto, as queimadas possuem um papel de destaque, uma vez que é a principal prática utilizada para a limpeza dos terrenos e, consequentemente, transformação de áreas de vegetação em pastos. Eu já vi questões relacionadas a isso, falando do Pantanal se transformar num gigantesco pasto ou se transformar num gigantesco deserto. Vocês vão ver aí nas questões que a gente traz, que eu vou trazer ao final da aula. O fogo é comumente utilizado para desmatar a área, desmatar a terra, para adubar e preparar o solo, para assim formarem os pastos. Os incêndios são provocados pela ação humana para a limpeza de grandes áreas e acabam impactando diretamente o ecossistema local. Essa prática agrícola é favorecida e ainda agravada pelas condições físicas do Pantanal. É como eu falei, ele acontece de uma forma natural, ele tem uma função histórica também muito importante no sentido de preparar e adubar a terra para outros plantios, mas com essa forma desenfreada, sem controle, sem fiscalização nenhuma, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter muitos problemas, como se vem mostrando desde o ano anterior. Causa das queimadas, o maior número de focos de incêndio ocorre ao longo do inverno, porque ele é o quê? Foi o que eu falei para vocês. Ele é frio e o quê? E seco. E além da ocorrência de ventos fortes também. Então, é uma área que vai ser um clima seco, frio, com ventos fortes, vai ocasionar as queimadas. A origem das queimadas na região do Pantanal, brasileiro, paraguaio e boliviano, está ligada a diversos fatores que provocam o avanço dessas práticas. São eles. Aqui, pessoal, eu coloquei também, são tópicos, né, relacionados a causas que provocam essas queimadas no Pantanal. Vocês prestem bastante atenção que a prova costuma, as bancas costumam cobrar muitas questões relacionadas tanto às causas como às consequências. Sempre quando vocês pegarem um conteúdo, dê uma observada em causas e consequências desses tópicos estudados. Então, uma das causas que propicia o aumento de queimadas, o aumento das atividades agrícolas e pecuaristas, ou ação antrópica, vocês vão ouvir falar, o clima tropical, aliado ao tempo seco, que é outra questão natural também. A gente também vem passando por um período de seca, no período de 2019 e 2020, a gente teve secas recordes também no Pantanal. O principal rio do Pantanal que a gente tem é o rio Paraguai. Nesse ano demonstrou o menor nível de água em quase 5 décadas. Então, o que diz? Baixa umidade, baixa fertilidade do solo, né? Maior matéria orgânica seca. Secas, aumento do desmatamento, diminuição da fiscalização por parte do poder público, desmatamento de outros biomas que vem influenciar.
Então, aqui a gente tem um indicador de intensidade de mudanças do bioma de 2016 a 2018. Então, a gente tem uma legenda onde tem o grau 1, um verde claro, o grau 1,5, um verde mais vermelho. E a gente tem aqui cada gráfico, chama gráfico de pizza desse aqui, é a Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. A gente consegue ver, olha aí, ó, os extremos, olha o 3, né? O 3 e observe no Pantanal. Veja aí o quanto esse indicador desse bioma ele foi mudado, né? 75,3% de 2016 a 2018. Olha que a gente não está nem colocando nesse gráfico aqui, nem tem o ano recorde, que é o ano de 2020. E a gente vê aí que é a parte que conseguiu se preservar, ele já foi o bioma de maior preservação do território brasileiro, hoje é 10,7% no Pantanal. Eu estou falando do Pantanal, beleza? Tem como vocês observarem também os outros biomas, né? Qual bioma conseguiu se preservar um pouco mais entre 2016 e 2018, né? Olhando pelos gráficos aqui, a gente vê que foi a Caatinga, que ela conseguiu se preservar em torno de 39,3%, beleza? Então, aqui é só um gráfico para vocês terem uma dimensão do tamanho da modificação desse bioma, desse ecossistema, que aconteceu num intervalo de tempo muito curto, tendo 2020 como um marco temporal, ok? Consequências das queimadas no Pantanal. As consequências das queimadas no Pantanal elas vão ser das mais diversas possíveis. Vocês vão ver que está listado aí algumas delas, né? Então, logicamente, a fauna vai ter um prejuízo gigantesco. A gente está falando de animais mortos. Eu comentei anteriormente na aula que as cenas que a gente mais via eram as onças pintadas mortas ou com suas patas queimadas, animais morrendo por asfixia, né? A circulação das águas superficiais e subterrâneas ela é também prejudicada, porque a gente não vai ter ali uma mata para poder segurar essa água, a gente tem pouca umidade no ar, né? Esses gases eles vão afetar também a atmosfera, então vão intensificar efeito estufa, aquecimento global, beleza? Considerando apenas o aspecto da retirada da vegetação original, as queimadas provocam a alteração do equilíbrio dos ecossistemas das mais distintas paisagens, uma vez que impacta diretamente na manutenção da fauna, na circulação de águas subterrâneas e superficiais, nas condições de temperatura e umidade, na liberação de vapor de água na atmosfera. Então, assim, aqui a gente tem algumas dessas consequências dessas queimadas no Pantanal. O que acontece quando se queima demais um bioma? Isso vai refletir de que forma? Diminuição da biodiversidade, alteração no equilíbrio dos ecossistemas, diminuição da circulação de águas superficiais e subterrâneas, desertificação ambiental, emissão de gases poluentes na atmosfera, piorando a qualidade do ar, que foi a questão que a gente comentou a respeito da notícia do avião do presidente, que ele foi tentar pousar e depois acaba tendo que arrematar, né, voltar, porque não tinha visibilidade, não tinha condição de pouso. Aumento de doenças respiratórias em razão dos gases e partículas nocivas, que eu comentei com vocês a respeito até da questão do coronavírus, né? Imagine pessoas que têm doenças respiratórias que moram nessa área. E, com toda essa situação que a gente está passando, olha o tamanho da problemática. Piora na qualidade do ar, aumenta o pH do solo, danos ao patrimônio público e privado, né, que são a queima de casas, rede elétrica, de cercas, agravamento do aquecimento global, contribuindo para a elevação da temperatura do ambiente. A gente viu que, devido a todas essas causas relacionadas às queimadas, o Pantanal ele teve um aumento de temperatura de 2019 para 2020 de 3 graus. É uma temperatura muito significativa, pessoal, muito grande mesmo. Os rios, que tinham profundidade de até aproximadamente 4 metros, em 2020, a maioria dos rios profundos, a maior profundidade que ele atingia era 1,5 metro. A gente consegue fazer essa análise de proporção maior por sua altura, teve 4 metros. A intensificação da erosão nas áreas atingidas pelo fogo, diminuição da fertilidade do solo, que perde matéria orgânica e umidade,
sérios prejuízos à fauna e à flora. A fumaça e as partículas liberadas pelos incêndios são levadas pelos ventos a outras regiões. Como consequência, segundo os especialistas, os céus desses locais podem adquirir cores incomuns e a risco de chuvas, coloração preta e dias escuros, que a gente já comentou aqui. Então, aqui, só a critério de ilustração mesmo de algumas imagens, né? Jacaré do Papo Amarelo, completamente queimado, a anta. Outra problemática gigantesca que a gente tem no Pantanal é a dificuldade de acesso às áreas. Então, para você poder controlar o fogo é difícil, porque a gente não tem uma rede de rodovias, estradas boas, é praticamente tudo por rios, e quando está seco, com mata fechada, olha o tamanho da complicação. Como é que você vai salvar um animal ou apagar um foco de incêndio aí nesse ambiente? Como é que você vai conseguir levar uma brigada para ir? Eu fico imaginando o policiamento, como os policiais conseguem trabalhar numa região dessa, para poder chegar em outras cidades. Uma boa parte de barco, né? Então, vocês têm que sempre também pensar na realidade policial, como os policiais trabalham nessa região, né? É diferente de como se trabalham aqui na região norte. Outras imagens aqui do fogo se alastrando, né? E dos animais sendo penados por essas queimadas, em uma boa parte criminosas, outras intencionais, né? Que a gente está vendo aí, a questão da agropecuária, a questão da agricultura intensiva, da soja, milho, algodão, e a baixa fiscalização, o baixo controle relacionado a como diminuir essas queimadas. Políticas públicas deveriam ser direcionadas para aí, mas isso é um estrago que vem sendo feito não só da gestão atual, não, de muitos anos atrás, beleza? A gente encerra aqui o nosso segundo bloco do conteúdo, que foi explanações, aspectos gerais sobre o Pantanal e sobre as queimadas, causas e consequências, como eu falei para vocês. Vocês utilizem os slides como uma base de estudo para vocês em casa, como um resumo. Ao término do conteúdo, façam um pequeno resumo, um texto em formato de redação para vocês fixarem. Quando você escreve, você fixa mais o conteúdo. E eu trouxe uma outra reflexão aqui, ó. Com raras exceções, o sucesso não tem relação com talento, mas com esforço, paciência e dedicação intensa aos seus objetivos. Passar num concurso, pessoal, é totalmente possível. Eu sou um exemplo disso. É totalmente possível. Eu estava, como eu falei, no mesmo lado de vocês aí. O que a gente tem que ter perseverança, tem que perseverar. Tem um clichê que se fala muito no universo dos concursos, que o concurso é uma fila, que você entra nessa fila, você não pode sair dela, que uma hora a sua vez chega. É verdade. Isso aí mesmo, o concurso é uma fila. Você chega nessa com o cursinho, com o diálogo com a gente, com os professores, você tem como, entre aspas, positivamente, furar essa fila, você conseguir angariar seu êxito no concurso o quanto antes. Para isso, eu costumo dizer que você tem que estar disposto a pagar uma etapa. O que é pagar essa etapa? É você viver o concurso. Não é você esquecer que você tem uma vida e ficar obcecado só pelo concurso. Não. Mas você tem que se privar, vai ter que privar alguns finais de semana de você sair, com certeza. Você vai ter que passar final de semana estudando em casa. Vai ter dia que você vai ter que acordar mais cedo ou dormir mais tarde, dependendo da realidade de cada um aí, que eu não sei como é que está a condição de trabalho das pessoas nesse momento. Então, é uma etapa que você tem que pagar. Eu costumava brincar que quando eu ia tomar cerveja com meus colegas, na resenha, a gente estava na resenha discutindo questão de prova, na resenha comentando sobre o concurso. Então, se cerca de pessoas também que estão vivendo essa mesma realidade que vocês, que estão com objetivos parecidos com vocês, que lhe motivem, entendeu? Monte um grupo de amigos para ficar debatendo questões, ficar um ali puxando a orelha do outro, chamando a atenção. E você tem que ter isso, tem que ter esforço. O esforço é fundamental, a dedicação. E ter paciência também, porque a gente não aprende as coisas do dia para a noite. Para você assimilar o conteúdo, ele leva um tempo, você tem que ter a repetição, tem que ter as técnicas que a gente está passando. Eu costumo brincar que eu falo que eu prefiro que o aluno inteligente, ele, de certa forma, é meio ignorante, porque tem pessoas que têm facilidade para absorver os conteúdos. O aluno que
que tem essa maior facilidade, que eu chamo de inteligente, entre aspas, ele começa a negligenciar o estudo. Eu confio muito mais no aluno que ele tenha uma perseverança maior, que ele todos os dias ali, ele faz aquele trabalho de formiguinha, ele vai estudar 2 horas por dia, 1 hora por dia, mas ele tem a persistência, ele tem a disciplina. Essa pessoa, ela tem uma tendência a ter um resultado muito melhor, mais rápido, porque ela todos os dias ela está construindo uma pessoa que pegou um volume de conteúdo, acha que compreende sobre aquilo e acabou, e não vai mais olhar ele, porque acha que aquela fonte de conhecimento é o suficiente. Então, acreditem, né, tenham fé, orem e trabalhem para isso, né, se cerquem de energias positivas, de pessoas positivas, de pessoas que têm um foco que é o mesmo de vocês, e trabalhem para isso, né? Treino duro, batalha, fazer muitas questões, ralar, pagar a sua etapa, você pode ter certeza que o retorno vem, e esse retorno é muito gratificante mesmo, vale muito a pena, beleza? Valeu, pessoal, esse é o fim do bloco 2.